Eu quero colocar em relevo bem alto as pessoas mais importantes que estão aqui. Pedindo uma salva de palmas para as mulheres aqui presentes. Luiz Henrique da Silveira, o maior líder político da história recente de Santa Catarina. Um nome que engrandeceu o nosso estado e que nos deixou com a sua trajetória um notável legado. Uma biografia marcada por inúmeras vitórias e conquistas em mais de 4 décadas de vida pública. No início dos anos 70, a primeira vitória. O advogado e professor Luiz Henrique da Silveira elege-se deputado estadual. No pleito seguinte, conquista uma cadeira na Câmara dos Deputados e começa a se destacar no cenário político brasileiro. E em 1976, torna-se prefeito de Joinville, realizando uma administração emblemática, moderna e voltada aos anseios populares. Ao concluir o mandato, Luiz Henrique faz seu sucessor e é novamente eleito para a Câmara Federal com uma votação histórica. Sempre na vanguarda da luta pelas liberdades e pela redemocratização do país, em 1988, o deputado Luiz Henrique é um dos mais atuantes signatários da nova Constituição brasileira. Com a chegada da nova República e o retorno dos civis ao poder, Luiz Henrique orgulha os catarinenses ao ser convidado para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. A década de 90 foi marcada por sua forte atuação parlamentar, pautada pelo diálogo e conciliação, num período em que o país consolida sua estabilidade política e econômica. Novos projetos, porém, o trazem de volta e, em 1997, Luiz Henrique assume novamente a prefeitura da maior cidade de Santa Catarina. Mais uma vez, promove em Joinville um formidável período de desenvolvimento econômico e social, fomentando a educação, cultura e realizando importantes obras. Em 2002, mostrando-se um hábil negociador e estrategista, Luiz Henrique articula uma ampla aliança que inclui antigos adversários políticos e pavimenta o caminho para a conquista do governo de Santa Catarina. Como governador, forma um secretariado jovem e arrojado e começa um processo de descentralização administrativa, criando secretarias regionais para democratizar decisões e levar o desenvolvimento a todos os municípios. Promove investimentos essenciais na área de infraestrutura, viabiliza novos portos e constrói acessos asfaltados a todos os municípios do estado. Moderniza e amplia o sistema de ensino, investe na arte, na cultura e na indústria do turismo. Assim como já havia feito em Joinville, constrói centro-eventos em mais 16 cidades e com estas arenas multiuso dá um novo impulso ao esporte, aos eventos e ao turismo de negócios. Como bom negociador, agrega forças e traz investimentos, inclusive do exterior, fazendo com que novas empresas se instalem em Santa Catarina. Em 8 anos de mandato, promove o crescimento priorizando a inovação, a tecnologia e consolida o nome de Santa Catarina como referência em desenvolvimento e qualidade de vida. Em 2010, ao concluir seu segundo mandato como governador do estado, Luiz Henrique se elege para o Senado Federal. Na Câmara Alta do Congresso, levanta a bandeira de grandes temas nacionais e assume a luta pela reforma política, pela descentralização do poder e por um novo pacto federativo. E no dia 10 de maio de 2015, no auge de sua carreira, Luiz Henrique nos deixa. Ao partir, este grande líder entra para a história e nos deixa um legado de sabedoria, de perseverança, de luta e de conciliação. Luiz Henrique da Silveira, a nossa homenagem e o nosso respeito a este nome que engrandeceu o Brasil. Ele tinha uma coisa que eu gostava muito, ele ensinava a todos isso. Ele dizia que nós deveríamos prestar muita atenção na nossa palavra. A palavra era tudo, ele dizia. Se você
tivesse dado a tua palavra para alguém, você tinha que cumprir com ela. E se você tivesse dado a palavra e essa palavra fosse um equívoco, um erro, você deveria cumprir com a tua palavra e depois consertar o erro. Então ele era um excepcional articulador político. E outra coisa que vai ficar, e talvez mais longevo ainda, seja o evento festival, que hoje é o maior do mundo, e a Escola do Teatro Bolshoi, que deve ter uma vida longuíssima. E sempre se saberá que foi ele o responsável pelos dois. No meio empresarial, o Luiz Henrique, ele sempre participou dos eventos, sempre motivou as empresas, sempre se interessou pelas empresas catarinenses, sempre que possível promovia essas empresas no exterior. Luiz Henrique liderava por uma pauta de ideias, por uma forma de atuação, ele liderava de forma natural, ele exercia a gravidade, as pessoas se atraíam a ele. Enquanto prefeito de Joinville, o senador Luiz Henrique da Silveira realizou aqui obras importantes que transformaram a cidade no que diz respeito ao sistema viário, investimento na área do esporte e, sobretudo, na cultura. Ele era uma pessoa que dividia para multiplicar. Então eu acho que esse é o grande legado dele. E ele sempre procurou, através da cultura, da educação, melhorar as condições do seu povo. E ele tinha um jeito muito especial de colocar as coisas, de envolver a gente, de aproximar. Quando tinha um conflito, ele era a pessoa que fazia o papel de algodão entre os cristais. É uma perda muito grande para Santa Catarina e para o Brasil, para Joinville, né? E Santa Catarina levará algum tempo até ter um outro homem público da estatura dele. Tem uma música, né, que diz: naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. É exatamente esse o meu sentimento. Esse era o Luiz Henrique, um sujeito que via muito à frente, né? E que vai deixar uma saudade muito grande para todos nós. Ele é um sujeito insubstituível. Veio da escola do grande líder Ulisses Guimarães, cuja lição maior é mais do que atual. O povo nos convocou para fazer mudanças. Ou mudamos, ou seremos mudados.